A política é um campo repleto de nuances e dinâmicas que refletem a vontade e a insatisfação da população. No município de Anápolis, o cenário atual é marcado por uma ascensão significativa da rejeição ao ex-prefeito Antônio Gomide. Essa rejeição não é apenas um número em uma pesquisa, mas um reflexo de insatisfações profundas que permeiam a vida cotidiana dos anapolinos. Antônio Gomide lidera a rejeição do eleitorado em Anápolis. Anápolis, uma das cidades mais importantes do estado de Goiás, é conhecida por sua rica história e seu potencial econômico. No entanto, como em muitas cidades brasileiras, a política local tem sido marcada por polêmicas e descontentamentos. Antônio Gomide, que já ocupou o cargo de prefeito, tem sido uma figura polarizadora, atraindo tanto apoiadores fervorosos quanto críticos acérrimos. As circunstâncias que levaram à sua atual rejeição envolvem uma combinação de promessas não cumpridas, gestão controversa e um panorama econômico desafiador. A administração de Gomide enfrentou diversas críticas durante seu mandato, especialmente relacionadas à infraestrutura, saúde e segurança pública. A insatisfação popular se intensificou com o surgimento de problemas que antes eram negligenciados, como a falta de investimentos em áreas essenciais. A percepção de que as prioridades do governo não estavam alinhadas com as necessidades da população contribuiu para um crescente descontentamento. Isso se reflete nas pesquisas recentes, onde a rejeição a seu nome é palpável e alarmante. Entender as raízes da rejeição ao nome de Antônio Gomide em Anápolis requer uma análise mais profunda dos acontecimentos que moldaram sua imagem. Durante seu mandato, diversas promessas foram feitas, mas muitas delas não foram cumpridas. Projetos de urbanização, melhorias na saúde e educação, e promessas de segurança pública se tornaram vácuos nas memórias dos eleitores, que agora se sentem enganados. Além disso, as redes sociais desempenham um papel crucial na formação da opinião pública atual. A propagação de informações e desinformações instantaneamente pode influenciar a percepção do eleitorado. Críticas contundentes e relatos de insatisfação foram amplamente compartilhados, criando um eco que reverberou nas mentes dos anapolinos. Essa realidade digital, combinada com a insatisfação já existente, gerou um clima de desconfiança em relação à figura de Gomide, que se tornou recorrente nas conversas cotidianas da população. A rejeição ao ex-prefeito não é apenas uma questão de imagem, mas pode ter implicações significativas nas futuras eleições municipais. Com a aproximação do pleito, candidatos em ascensão podem se aproveitar desse cenário para fortalecer suas campanhas, apresentando-se como alternativas viáveis e confiáveis. A rejeição de Gomide pode abrir espaço para novos rostos na política local, aqueles que prometem uma abordagem diferente, uma gestão mais transparente e um compromisso real com as demandas da população. Além disso, essa rejeição pode influenciar a estratégia de campanha de possíveis adversários. O foco pode se deslocar para as falhas de Gomide, reforçando a ideia de que uma mudança é necessária. Campanhas bem elaboradas que enfatizam a esperança de um novo começo e que abordam diretamente as preocupações do eleitorado podem ressoar profundamente com os anapolinos, que buscam não apenas mudança, mas melhorias palpáveis em suas vidas diárias. A figura de Antônio Gomide, embora marcada por uma rejeição significativa no presente, não está necessariamente condenada ao ostracismo político. A história nos mostra que a política é um terreno dinâmico, onde a percepção pode mudar rapidamente. Para Gomide, o caminho à frente requer uma reflexão honesta sobre seu legado, um reconhecimento das falhas passadas e um engajamento genuíno com a comunidade. Reverter essa rejeição exigirá uma abordagem proativa, onde o diálogo com a população se torna fundamental. O ex-prefeito terá que demonstrar, de forma clara e convincente, que aprendeu com os erros do passado e que está preparado para colocar as necessidades dos anapolinos em primeiro lugar. Somente assim ele poderá ter uma chance de reverter a maré e recuperar a confiança de um eleitorado que, por enquanto, se mostrou cético e desconfiado. A rejeição ao ex-prefeito Antônio Gomide em Anápolis não é um fenômeno isolado, ela se insere em uma narrativa mais ampla sobre a insatisfação política que permeia o Brasil. A cidade, que já foi considerada um modelo de desenvolvimento, agora enfrenta desafios que vão além da figura de um único político. Para Gomide, entender esse contexto é crucial se ele quiser reconstruir sua imagem e retomar o apoio do eleitorado.
A crise econômica que afetou o Brasil nos últimos anos teve reflexos diretos em Anápolis. A população se vê diante de dificuldades financeiras, com o aumento do desemprego e queda na qualidade de vida. Nesse cenário, os cidadãos tornam-se mais exigentes em relação à atuação de seus líderes. A expectativa é de que os gestores públicos apresentem soluções eficazes e rápidas para os problemas que afligem a sociedade. Entretanto, a percepção de que essas soluções não foram entregues durante a gestão de Gomide gera um ressentimento que se traduz em rejeição. Além da crise econômica, as questões sociais têm ganhado destaque. A desigualdade social e a falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, são pontos críticos que a administração anterior não conseguiu abordar de forma satisfatória. Os anapolinos, especialmente aqueles das classes mais vulneráveis, sentem na pele o impacto de promessas não cumpridas. Isso cria um ciclo vicioso de desconfiança em relação à classe política, que se reflete diretamente nas intenções de voto. Um dos grandes desafios que Antônio Gomide enfrenta é a necessidade de uma comunicação eficaz com o eleitorado. A maneira como um político se comunica pode fazer toda a diferença em sua imagem pública. No caso de Gomide, não basta apenas apresentar propostas para o futuro, é necessário um reconhecimento sincero dos erros do passado e um diálogo aberto sobre como pretende corrigi-los. O uso das redes sociais, que já mencionamos anteriormente, é uma ferramenta poderosa que pode ser explorada para restabelecer a conexão com a população. Campanhas que humanizam o político, mostrando sua disposição para ouvir e compreender as necessidades dos cidadãos, podem ajudar a mitigar a rejeição. Além disso, a transparência nas ações e decisões é fundamental para reconquistar a confiança perdida. Quando os eleitores percebem que estão sendo ouvidos e que suas preocupações são levadas a sério, a rejeição tende a diminuir. O cenário político de Anápolis está em constante evolução, e a rejeição a Antônio Gomide abre espaço para novas lideranças que possam surgir como alternativas viáveis. O eleitorado, cansado de promessas não cumpridas, pode se voltar para candidatos que apresentem propostas inovadoras e que demonstrem um compromisso real com a comunidade. Essas alternativas podem vir de diversos setores da sociedade, incluindo jovens líderes e ativistas que têm se destacado em suas áreas. A política local pode ser revitalizada por meio de novas ideias e abordagens que se alinhem com as expectativas e as necessidades da população. O novo eleitor busca mais do que apenas discursos, ele quer ver ações concretas e resultados tangíveis. Portanto, a competição política se intensifica, e aqueles que não conseguirem se adaptar às demandas do público podem se ver cada vez mais isolados. A rejeição a Antônio Gomide em Anápolis é um sintoma de um problema mais profundo na relação entre políticos e eleitores. A insatisfação da população é um chamado para que todos os líderes políticos repensem suas abordagens e se esforcem para se reconectar com os cidadãos. A política não é apenas sobre poder, é, acima de tudo, sobre serviço e compromisso com o bem-estar da comunidade. Para Gomide, o caminho à frente será desafiador, mas não impossível. Com uma estratégia de comunicação clara, uma disposição para aprender com o passado e um foco genuíno nas necessidades da população, ele pode, eventualmente, reverter a maré de rejeição. A história política de Anápolis está em constante transformação, e o futuro de seu ex-prefeito dependerá de sua capacidade de se reinventar e de se conectar de maneira autêntica com os anapolinos. O sucesso ou o fracasso nessa empreitada não apenas determinará seu destino político, mas também influenciará a trajetória da política local como um todo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. A rejeição ao ex-prefeito Antônio Gomide não se limita a uma mera insatisfação momentânea, trata-se de um fenômeno que reflete uma crise de confiança mais ampla entre os cidadãos de Anápolis e seus representantes. Ao analisar essa situação sob uma lente mais crítica, é possível perceber que a conexão entre a política e a população é mais delicada do que muitos imaginam. A relação entre líderes e eleitores deve ser baseada em confiança, transparência e resultados, e quando esses pilares falham, a rejeição é o resultado inevitável. Antônio Gomide, durante sua gestão,
fez várias promessas que, embora ambiciosas, não se concretizaram como esperado. A expectativa do eleitorado estava alta, especialmente em áreas como educação, saúde e infraestrutura. A falta de cumprimento dessas promessas não apenas gerou descontentamento, mas também um sentimento de traição entre os anapolinos. Quando os cidadãos sentem que suas necessidades básicas não estão sendo atendidas, a rejeição ao político se torna uma questão de sobrevivência emocional e social. Ademais, a forma como essas promessas foram comunicadas ao público também desempenhou um papel crucial. Um discurso otimista, sem um plano claro de ação, pode criar uma ilusão de progresso que, quando não se materializa, resulta em frustração. Esse fenômeno pode ser observado em todo o Brasil, onde muitos políticos enfrentam o mesmo dilema. O eleitorado, cada vez mais informado e exigente, não aceita mais discursos vazios. Eles buscam ações concretas que demonstrem comprometimento e eficácia. Em tempos de informação instantânea, a mídia, tanto tradicional quanto digital, possui um papel fundamental na formação da opinião pública. A cobertura negativa da administração de Gomide, somada à proliferação de críticas nas redes sociais, contribuiu significativamente para a construção de sua imagem negativa. As plataformas digitais se tornaram um espaço onde os eleitores expressam sua insatisfação e compartilham experiências, criando uma onda de rejeição que é difícil de ser revertida. As redes sociais não apenas amplificam as vozes críticas, mas também oferecem um espaço para o surgimento de novas lideranças que podem se apresentar como alternativas. A capacidade de um candidato de se conectar com o eleitorado através dessas plataformas é vital. Aqueles que sabem utilizar as redes para comunicar suas propostas e interagir de maneira genuína com a comunidade podem ganhar terreno rapidamente, enquanto os que permanecem distantes da realidade digital podem se ver em desvantagem. Para Antônio Gomide, o desafio não é apenas reconquistar a confiança dos anapolinos, mas também se reinventar como líder. A autenticidade é um valor fundamental que os eleitores buscam atualmente. Candidatos que se mostram vulneráveis, que reconhecem seus erros e que estão dispostos a ouvir a população têm mais chances de estabelecer uma conexão significativa. Essa abordagem não apenas humaniza o político, mas também constrói um laço de empatia, essencial para restaurar a confiança. Além disso, a inovação na gestão pública é um aspecto que não pode ser ignorado. Anápolis, como muitas cidades brasileiras, enfrenta desafios que exigem soluções criativas e eficazes. A introdução de novas tecnologias, a modernização dos serviços públicos e a promoção de parcerias com a iniciativa privada são algumas das estratégias que podem ser exploradas para revitalizar a cidade. Um plano de ação que inclua essas inovações pode sinalizar para os eleitores que há um compromisso real em transformar a realidade local. O cenário político em Anápolis está em constante mutação, e a rejeição a Antônio Gomide representa apenas uma parte de um complexo quebra-cabeça. A cidade anseia por mudanças, e a insatisfação com as lideranças atuais pode ser um catalisador para novas ideias e novas vozes. A política local precisa de renovação, e isso pode abrir oportunidades não apenas para Gomide, mas também para outros candidatos que estejam dispostos a se engajar de maneira significativa com a população. À medida que as eleições se aproximam, o ex-prefeito terá que demonstrar que aprendeu com os erros do passado e que está comprometido em buscar soluções que realmente atendam às necessidades dos cidadãos. O caminho será, sem dúvida, desafiador, mas a capacidade de adaptação e a disposição para se conectar com os anapolinos serão determinantes para seu futuro político. Em última análise, a rejeição a Antônio Gomide em Anápolis é um chamado à ação, não apenas para ele, mas para a classe política como um todo. É um lembrete de que a política deve ser, acima de tudo, um serviço à comunidade. A oportunidade de transformação está presente, e a capacidade de um político de ouvir, aprender e se reinventar pode fazer toda a diferença. A história política de Anápolis está longe de estar concluída, e as lições aprendidas neste contexto podem servir como um guia para o futuro. O engajamento genuíno com a população, a inovação na gestão e a autenticidade nas relações certamente são os caminhos que podem levar a um renascimento político, onde a rejeição se transforma em aceitação e confiança.
Se Antônio Gomide estiver disposto a abraçar essas mudanças, ele poderá não apenas recuperar seu espaço, mas também deixar um legado positivo para as futuras gerações de anapolinos. A trajetória política de Antônio Gomide em Anápolis ilustra um dilema comum enfrentado por muitos líderes: a luta para reverter uma imagem negativa e reconquistar a confiança da população. Esta é uma jornada que exige não apenas uma análise profunda das falhas do passado, mas também um plano estratégico para o futuro. A rejeição que ele enfrenta não é apenas um reflexo de sua gestão anterior, mas também um sintoma de um eleitorado que se tornou mais crítico e exigente, buscando autenticidade e resultados concretos. Um dos primeiros passos que Antônio Gomide pode dar para reverter sua imagem é a implementação de um processo de escuta ativa com a população. Isso envolve não apenas ouvir as queixas, mas também entender as demandas reais dos cidadãos. A criação de um canal de comunicação eficaz, onde os anapolinos possam expressar suas preocupações e sugestões, é fundamental. Isso pode ser feito através de reuniões comunitárias, fóruns de discussão e até mesmo utilizando plataformas digitais para engajar os jovens e as novas gerações. Ao demonstrar disposição para ouvir e compreender as necessidades da população, Gomide pode começar a desfazer a percepção de que ele está desconectado da realidade local. Essa estratégia não só ajuda a construir uma nova imagem, mas também permite que ele adapte suas propostas e ações com base nas reais expectativas dos eleitores. A empatia e a transparência se tornam, portanto, ferramentas essenciais nesse processo de reconstrução da confiança. As promessas de campanha são apenas palavras se não forem acompanhadas de ações efetivas. Para que Antônio Gomide possa se reposicionar politicamente, é imprescindível que ele apresente resultados concretos em áreas-chave que impactam diretamente a vida dos anapolinos. Isso inclui a melhoria dos serviços de saúde, a reforma das escolas e a revitalização da infraestrutura urbana. Um exemplo prático seria a criação de programas que visem a inclusão social e a geração de emprego, especialmente em um momento em que muitos cidadãos enfrentam dificuldades financeiras. Projetos que envolvam parcerias com o setor privado, iniciativas de capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo local podem ser um caminho estratégico. Quando os cidadãos veem melhorias tangíveis em suas vidas, a rejeição tende a ser substituída por reconhecimento e apoio. Outro aspecto crucial na reabilitação da imagem de Gomide é o uso de uma narrativa positiva e inspiradora. O relato de histórias de sucesso, onde suas iniciativas resultaram em benefícios reais para a comunidade, pode ajudar a moldar uma nova percepção. A comunicação deve ser direcionada para destacar não apenas o que foi feito, mas também o que ainda pode ser realizado. Nesse sentido, a construção de uma identidade política que se conecte emocionalmente com os cidadãos é vital. Isso envolve a promoção de uma visão de futuro que inclua todos os anapolinos, enfatizando a importância da colaboração entre o governo e a população. Uma narrativa que inspire otimismo e unidade pode ser um divisor de águas na luta contra a rejeição. O contexto político em Anápolis é dinâmico e desafiador. A rejeição a Antônio Gomide abre espaço para novas lideranças que podem se apresentar como alternativas viáveis. Isso significa que, além de trabalhar na sua própria imagem, ele também precisa estar atento ao surgimento de outros candidatos que possam capturar a atenção e a confiança do eleitorado. A concorrência acirrada exige que Gomide não apenas reforce sua presença, mas também se destaque por meio de propostas inovadoras e eficazes. O eleitor está em busca de líderes que não apenas compreendam os problemas, mas que também apresentem soluções criativas e que estejam dispostos a abraçar a mudança. A capacidade de adaptação e inovação se torna, portanto, um fator determinante para o sucesso eleitoral. À medida que Antônio Gomide se engaja nesse processo de reavaliação e renovação, é essencial que ele mantenha um foco no bem-estar dos cidadãos de Anápolis. O futuro político da cidade não deve ser apenas sobre a recuperação de uma imagem pessoal, mas sobre a construção de um ambiente onde todos possam prosperar. Isso requer um compromisso genuíno com a ética, a transparência e a responsabilidade. Em última análise, a rejeição que enfrenta pode ser vista como uma oportunidade para crescimento e aprendizado. Se Antônio Gomide conseguir transformar esse desafio em um motor de mudança, poderá não apenas reverter sua própria sorte política, mas também contribuir para um futuro mais promissor para Anápolis. A luta pela confiança do eleitorado é,
Sem dúvida, um caminho árduo, mas é também um caminho que pode levar a um renascimento político significativo e duradouro, onde cada cidadão se sinta representado e ouvido. A rejeição a Antônio Gomide em Anápolis não é um destino selado, mas um chamado à ação. A capacidade de se reinventar, de ouvir a população e de apresentar resultados concretos pode não apenas mudar sua trajetória política, mas também revitalizar a política local como um todo. A verdadeira transformação requer coragem, empatia e uma visão clara de futuro. A história de Anápolis ainda está sendo escrita, e as páginas que seguem dependem das escolhas que os líderes fazem hoje. Ao encarar os desafios com determinação e compromisso, Antônio Gomide pode se tornar uma figura central na construção de um futuro mais inclusivo e próspero para todos os anapolinos. O potencial para a mudança está à sua frente, e a hora de agir é agora. A rejeição a Antônio Gomide em Anápolis não é apenas um reflexo de sua gestão anterior, mas também um sintoma de um momento de transição na política local. Os cidadãos estão cada vez mais exigentes, buscando líderes que não apenas prometam, mas que também entreguem resultados. Neste contexto, a trajetória política de Gomide pode servir como um estudo de caso sobre a resiliência e a capacidade de adaptação em um ambiente político em constante mudança. Uma das chaves para a recuperação da imagem de Gomide reside na reavaliação das prioridades que ele estabelece para a sua administração futura. Isso significa colocar a voz do povo no centro das decisões políticas. As pesquisas de opinião, os fóruns abertos e os grupos focais podem ser ferramentas valiosas para identificar as áreas que mais preocupam os cidadãos. Ao priorizar questões como segurança, saúde e educação, ele poderá se alinhar com as expectativas da população, demonstrando que está verdadeiramente comprometido com o bem-estar da comunidade. Esse tipo de abordagem não apenas ajuda a construir um plano de ação mais eficaz, mas também proporciona uma sensação de pertencimento aos anapolinos. Quando as pessoas sentem que suas preocupações estão sendo ouvidas e que suas sugestões são levadas em consideração, a rejeição começa a se dissipar. Gomide precisa se apresentar como um líder acessível e disposto a dialogar, rompendo com a imagem de um político distante. A transparência é um dos pilares fundamentais para restaurar a confiança na política. Antônio Gomide deve se comprometer com uma gestão aberta, onde as informações sobre gastos públicos, projetos e resultados sejam facilmente acessíveis à população. A prestação de contas não deve ser vista como uma obrigação, mas como uma oportunidade de engajar os cidadãos no processo político. Quando as pessoas têm acesso a informações claras e compreensíveis, elas se sentem mais empoderadas para participar ativamente da vida pública. Um exemplo prático de como isso pode ser implementado é através da criação de um portal online onde a população possa acompanhar o progresso dos projetos em andamento, bem como o uso dos recursos públicos. Essa iniciativa não só reforça a confiança, mas também incentiva a participação cidadã, criando um ciclo positivo de engajamento e responsabilidade. O fortalecimento de alianças e parcerias também é uma estratégia que pode beneficiar Antônio Gomide na reconstrução de sua imagem. A colaboração com organizações não governamentais, associações comunitárias e o setor privado pode trazer novas perspectivas e recursos para a cidade. Essas parcerias podem ser fundamentais para a implementação de projetos sociais e de desenvolvimento econômico que atendam às necessidades reais da população. Além disso, a construção de uma rede de apoio político pode ajudar a consolidar sua presença no cenário local. Ao se cercar de pessoas e grupos que compartilham sua visão para Anápolis, Gomide pode criar um movimento de mudança que transcenda a sua imagem pessoal. Essa abordagem coletiva pode ser um diferencial importante em um ambiente político competitivo. A comunicação é um aspecto crítico que não pode ser subestimado. Antônio Gomide precisa desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz que alcance todos os segmentos da sociedade. Isso envolve não apenas o uso das redes sociais, mas também a realização de eventos presenciais que promovam a interação com os cidadãos. A presença em bairros, escolas e eventos comunitários é essencial para se conectar com a população de maneira mais direta. Além disso, a mensagem que ele deseja transmitir deve ser clara e consistente. A narrativa deve refletir não apenas o que ele pretende realizar, mas também o porquê dessas ações serem importantes para Anápolis.
Uma comunicação eficaz, que conte histórias impactantes sobre como suas iniciativas podem transformar vidas, pode ajudar a mudar a percepção negativa. Por fim, a resiliência é uma qualidade crucial para qualquer líder político, especialmente em tempos de crise. Antônio Gomide deve estar preparado para enfrentar desafios e críticas, mantendo o foco em suas metas. A capacidade de se adaptar e inovar em resposta às necessidades emergentes da população será um diferencial fundamental em sua trajetória. A inovação não se limita apenas a novas tecnologias, mas também à forma como os serviços públicos são prestados. A adoção de soluções criativas que atendam às demandas da população pode ser um caminho promissor. Isso inclui, por exemplo, a implementação de serviços digitais que facilitem o acesso à informação e aos serviços públicos, tornando-os mais eficientes e acessíveis. A rejeição que Antônio Gomide enfrenta em Anápolis é um desafio, mas também uma oportunidade para se reinventar e se reconectar com a população. Ao priorizar a escuta ativa, a transparência, a construção de parcerias e uma comunicação eficaz, ele pode não apenas recuperar a confiança dos cidadãos, mas também contribuir para um renascimento político na cidade. Anápolis está em um momento crucial, e a maneira como seus líderes respondem às demandas da população pode determinar o futuro político da região. A trajetória de Gomide pode se tornar um exemplo inspirador de como a resiliência, a inovação e a vontade de mudar podem transformar rejeição em aceitação e apoio. O futuro está em suas mãos, e a jornada para reconquistar a confiança da população de Anápolis começa agora. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!